Olá pessoal, muito bom dia para todo mundo, muito bom dia para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A semana está no começo e o seu AB1 também, hein? Com muita informação e muita prestação de serviço. Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio, vamos às notícias. Nessa edição, a gente vai mostrar uma queda de moto que foi registrada aqui em Caruaru. Olha essa imagem aí. As imagens mostram o momento em que o piloto caiu da moto quando o pneu dianteiro entrou em um buraco na avenida que está completamente alagada, a Avenida Portugal, aqui em Caruaru. Olha só que imagem impressionante. É o perigo de conduzir um veículo em ruas com muita água, principalmente de moto, não é, pessoal? A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco. E ao vivo nesse AB1 que abre a semana tem Fábio Gomes, Aline Melo, Joel Almeida e Leonardo Costa. Fábio vai falar sobre o registro de uma briga de trânsito no meio da rua aqui no interior de Pernambuco. Esse é um dos assuntos do G1. Fábio, bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente nesse AB1 de começo de semana. E infelizmente essas imagens são lamentáveis. É possível a gente ver, que uma pessoa do município de João Alfredo filmou essa briga de trânsito, onde dois homens acabam brigando de facão no meio da rua. Dá pra gente ver que tem diversas pessoas passando no local. De acordo com informações da polícia e dos próprios moradores, essa briga só acabou quando uma equipe da Polícia Militar chegou no local e interveio. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse assunto e também falando sobre outras matérias que são destaque aqui no G1, amigo. Ok, Fábio. A pergunta é o que é que está acontecendo com as pessoas, né, meu amigo? É impressionante. A Aline vai falar sobre um crime que aconteceu aqui em Caruaru nesse domingo e chocou a população. Nesse Dia das Mães, um homem matou o próprio irmão depois de um desentendimento. Que tragédia, hein, Aline? Na medida do possível, um bom dia para você. Pois é, Almi, bom dia para você e a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui em frente à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru, que está investigando esse caso. O momento do crime, inclusive, foi registrado por câmeras de segurança lá no Murici, zona rural de Caruaru. Hoje, mais cedo, nós conversamos com a irmã desses irmãos, um matou o outro, e também com o delegado aqui da Polícia Civil, que explicou qual foi a motivação desse crime, a possível motivação, porque ainda está em processo inicial de investigação, e inclusive o autor do crime está foragido, mas daqui a pouquinho a gente volta para trazer os detalhes e as explicações desse caso para vocês. Que tristeza, pessoal. Joel vai falar sobre um atropelamento que aconteceu na Avenida Agamenon Magalhães, aqui em Caruaru. Um carro atingiu uma mulher. Ela estava correndo na avenida, praticando exercícios. A pessoa que estava dirigindo esse carro parou, pelo menos para prestar socorro. Joel, bom dia para você. Oi, Almir. Esse motorista, ele fugiu sem prestar socorro. Bom dia para você e a todos. Esse atropelamento foi registrado na Avenida Agamenon Magalhães, aqui em Caruaru, por volta das 5h30 da manhã deste domingo. Essa jovem de 29 anos, identificada como Letícia Ferreira, precisou ser socorrida pelo SAMU, levada para um hospital e passou por uma cirurgia de emergência. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto aqui no AB1, Almir. Ok, Joel. Leonardo vai falar sobre a violência em Garanhuns em casos de arrombamento. Tem preocupado a população. Não é isso, Leonardo? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB1. Começo de semana a gente chega com essa triste notícia, com essa informação, porque do dia 30 de abril para cá a gente já teve acesso a imagens aí de 3 arrombamentos a comércios aqui da cidade. 3 tipos de lojas diferentes: lojas de brinquedos e infantil, loja de moda masculina e também uma ótica. Daqui a pouco eu volto com mais informações, Almir. Perfeitamente, Léo. Muito obrigado, hein, turma? Estamos juntos nesse AB1. E nas demandas da comunidade a gente vai ver a difícil situação dos moradores do Santa Rosa aqui em Caruaru. Por lá, nem sinal de água na torneira, tá todo mundo preocupado e sem saber o que fazer. A gente vai saber o que é que está acontecendo por lá, aqui no AB1. Gessé Acioli também está com a gente ao vivo e vai falar de coisa boa, porque tem oportunidade de emprego nessa segunda-feira, tem oportunidades aqui na região inteira, não é isso? Gessé, bom dia para você.
Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, um ótimo início de semana para todo mundo. E começar a semana com essas oportunidades, com vagas de trabalho, é sempre muito positivo. A gente tem na região cerca de 270 vagas. Daqui a pouco a gente vai trazer pontualmente os municípios que estão aí divididos. Caruaru concentra a grande maioria. Já adianto que são oportunidades boas, então fica aí com a caneta e com o papel na mão, que daqui a pouco a gente traz todos os detalhes para você que está buscando uma vaga no mercado de trabalho. Olha aí, coisa boa do AB1 para a gente conferir também, falar sobre oportunidades no mercado de trabalho, tudo isso e muito mais a partir de agora, hein? No seu AB1, que já começou. Então estamos juntos aqui no seu AB1, desejando uma ótima semana para todo mundo. 11 horas mais 55 minutos. Uma mulher foi vítima de atropelamento ontem, domingo, na Avenida Agamenon Magalhães, aqui em Caruaru, hein? A vítima estava correndo quando foi atingida por um veículo que, após o atropelamento, não prestou socorro à vítima. Joel Almeida está ao vivo e vai trazer as informações para a gente, inclusive para a gente saber o estado de saúde dessa mulher. Joel. Oi, Almir. Olha só, essa jovem identificada como Letícia Ferreira tem 29 anos. Ela está internada em um hospital particular aqui de Caruaru. Precisou ser socorrida pelo SAMU, levada para esse hospital e lá precisou fazer uma cirurgia de emergência para retirada do baço. Essas informações são da própria família, que disse para mim que ela está internada na UTI, respirando, né? E na UTI para evitar, né, uma piora na saúde. Mas a mãe dela me disse que essa jovem ela passou por testes clínicos com um médico, conseguiu levantar os pés, os braços, foi feito um exame na coluna, ela está bem na medida do possível, mas se recuperando no hospital. A família está bem apreensiva. Eu falo aqui ao vivo, Almir, da Avenida Agamenon Magalhães, no bairro Maurício Nassau. O Adelson Siqueira vai mostrar para a gente, foi nesse trecho aqui que esse acidente foi registrado, de acordo com a família e também com testemunhas. Era por volta das 5h30 da manhã, a Letícia saiu de casa, veio para cá, estacionou a moto ali naquele supermercado do outro lado e atravessou a avenida para vir para cá. Ela tinha acabado de tirar uma foto, postou nas redes sociais, mostrando esse início de domingo aí com exercícios físicos, uma coisa que ela gostava muito de fazer, de acordo com a família. E foi nesse momento inicial que ela começou a dar os primeiros passos, ainda caminhando, quando um carro com motorista ainda não identificado atropelou a Letícia e fugiu sem prestar socorro. A Letícia foi socorrida pelo SAMU. Uma moça que estava correndo aqui no local presenciou tudo, conhecia a Letícia e a família, ligou para o pai dela veio para cá, mas ela já estava sendo socorrida. Ela foi levada para um hospital particular, passou por essa cirurgia e está internada na UTI. A família, com quem eu conversei hoje de manhã, estive na casa da Letícia, conversei com o pai dela, com a mãe dela e com a tia, disseram que estavam muito abalados com toda a situação, tristes, preocupados por causa da filha e da sobrinha estar internada na UTI desse hospital, passar por um procedimento que não é simples, mas estão confiantes. Claro, tanto os amigos quanto a família pedem orações. Almir, eu volto com você. Joel, muito obrigado pelas primeiras informações a respeito desse caso. A gente vai seguir acompanhando tudo ao longo desse AB1. Até daqui a pouco, viu, Joel? E olha, pessoal, infelizmente, nesse domingo, uma tragédia foi registrada entre irmãos aqui em Caruaru. Imagina um crime desses e no Dia das Mães, foi no Murici, na zona rural. A Aline Mello é quem está acompanhando esse caso e vai trazer as informações para a gente agora. Aline. É isso, Ami. Inclusive, o momento do crime foi completamente registrado por câmeras de segurança. Em determinado momento das imagens é possível perceber, inclusive, a presença de uma mulher. É a mãe dos dois irmãos que tenta ali apartar a situação, separar os dois, tirar a faca, né, da mão do autor do crime, que inclusive foi identificado como Luci Anderson Azevedo Bernardino. Ele tem 35 anos de idade. A vítima é Lindenberg Azevedo Bernardino, de 20
27 anos, o irmão mais novo. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas já chegou sem vida. Hoje mais cedo nós estivemos no IML, o corpo ainda estava lá, a família está tentando fazer a retirada, passando por todo esse processo burocrático. Também passamos lá no Murici, a rua está bastante movimentada, todo mundo assustado, né, com essa situação, e inclusive a irmã dos dois também conversou com a gente assiste o relato dela agora. Eu acho que em momento nenhum a gente esperava por isso. A gente espera assim, de um caso ser acontecido por terceiros, mas de vir de um irmão, eu acho que a gente não esperava. A gente não imaginava disso um dia chegar a acontecer, não. O Luci Anderson era uma pessoa violenta? Você já tinha algum caso assim com ele ou não? Não, por incrível que pareça, eles dois eram os mais unidos que tinham. Eram eles dois. Agora que eles tiveram uma desavença faz 15 dias atrás, por incrível, ele é evangélico, teve um culto aqui na casa da minha mãe. E nesse período dos 15 dias eles tiveram uma desavença, mas daí, como é coisa de irmão, para mim tinha se resolvido e estava tudo certo. A gente vê nas imagens da câmera de segurança que a mãe de vocês, também estava no momento, né? Foi a única que ela viu na hora que ele subiu correndo, ameaçando ele. Ela mora aqui em cima, ele morava com ela aqui, o Lindenberg. E ela viu quando ele vinha com a faca, ela disse, pronto, agora pegou tudo. Aí quando ela desceu louca, desnorteada, pegou um barrote de pau que tinha aqui, para tentar fazer com que ele soltasse essa faca da mão. Mas aí ele estava muito irado e ele não conseguiu. Quem conseguiu tirar a faca justamente da mão dele foi um amigo dele. O desentendimento dos irmãos não começou apenas nesse domingo. Já há dias que uma discussão perdurava entre eles. A gente conversou também com o delegado aqui da Delegacia de Polícia Civil, que explicou as possíveis motivações que poderia ter ocasionado nesse caso. Daqui a pouco, Almir, a gente volta para trazer também esses outros detalhes e entender melhor essa situação. Aline, obrigado também, por essas informações iniciais. É lamentável, profundamente lamentável um registro como esse, numa data como essa, numa circunstância como essa. De fato, é muito triste. Aline, daqui a pouco se volta então com outras informações. Estamos juntos nesse AB1. Vamos seguindo, pessoal. Agora a gente vai para Garanhuns. Por lá, os casos de arrombamento a estabelecimentos comerciais têm acontecido com muita frequência, hein? E nesse fim de semana, mais uma loja foi atacada pelos bandidos. Leonardo Costa está ao vivo e vai trazer os detalhes agora para a gente. Leonardo, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Começo de semana, situação bem complicada, independente aí do que esse comerciante esteja vendendo, se seja roupa masculina, infantil ou até mesmo óculos, né? Porque a última situação foi no dia 7 de maio aí, foi no centro da cidade, um homem ali por volta das 9h30 da noite terminou invadindo uma ótica, né? Forçou a porta de vidro, quebrou a fechadura, levou armações, óculos e até mesmo um notebook. 2 dias antes, outra situação já foi aqui no bairro Heliópolis. Um homem entrou aí, forçou uma porta de vidro também e terminou levando dinheiro que estava no caixa e alguns objetos que estavam nessa loja de moda infantil e brinquedos. Mas no dia 30 de abril teve outra situação aqui também no bairro Heliópolis. Dessa vez foi numa loja de moda masculina. Esse homem foi à loja por volta das 9 horas da noite, sondou o que é que tinha por ali, o que ele poderia levar e ainda viu que o alarme estava desligado e voltou durante a madrugada. Levou aí celulares que eram usados pelo comerciante para justamente fazer essas vendas online e também relógios que estavam na vitrine. A gente conversou aí com a Polícia Civil e os dados não batem com o que tem acontecido aqui na cidade. Por exemplo, a Polícia Civil disse que em Garanhuns, no ano passado, foram apenas 2 casos de arrombamento e esse ano, até o dia 6 de maio, quando é que fecha esse relatório, não houve arrombamento. A gente não sabe aí se há falta de notificação, né, se esses comerciantes não estão fazendo boletim de ocorrência ou está tendo erro nessa transmissão de dados. Mas o que fica é insegurança, porque o que a gente nota é que não é apenas mais no centro da cidade. Esses crimes têm acontecido em diversos bairros, porque o comércio tem crescido, por exemplo, no bairro Boa Vista,
Heliópolis. Então, esses crimes estão descentralizados. Aí, inclusive, eu conversei com um comerciante, que a gente vai ver na matéria do AB2, que ele diz que foi orientado a tirar os produtos da vitrine. Como é que pode, né, Almir? Se não tem vitrine, aí fica difícil gerar esse interesse no cliente e justamente esse cliente poder comprar. Mas ele disse que fica aí justamente mexendo no coração do comerciante e há investimento. Investimento também em segurança, porque fica pesado também para esse comerciante. 3 casos do dia 30 de abril até agora aqui em Garanhuns. Almir. Impressionante, hein, Leonardo? Impressionante e, sobretudo, preocupante, é claro. A gente continua junto, então, nesse AB1, a gente vê esses registros, né? É sempre muito preocupante, porque a gente sabe os esforços também de quem tenta abrir um estabelecimento comercial. A gente sabe, não é? Muita batalha, muita luta, e depois que está tudo ali, mais ou menos organizado, caminhando, aparece a figura do assaltante, do bandido, enfim, atrapalhando esse percurso, não é que não é fácil, como a gente sabe. A gente vai seguir acompanhando as investigações desses casos aqui no AB1 e muito obrigado pelas informações, Léo. Daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos. Agora, pessoal, a gente vai para a redação para saber o que é destaque no nosso portal nesse começo de semana, nessa segunda-feira. Fábio Gomes está chegando para falar sobre um vídeo que mostra o momento em que o homem sofre uma queda de moto ali na Avenida Portugal, aqui em Caruaru. É um registro de fato impressionante e ainda bem que não houve assim, não é? Um ferimento maior, porque depois o piloto levanta da moto, não é? Mas ele chega a cair com a cabeça primeiro, inclusive. Não é isso, Fábio? Uma boa tarde para você. É isso mesmo, amigo. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1 de começo de semana, né? Essas imagens, como você falou, são de fato muito impressionantes. Elas foram registradas por algumas câmeras de segurança de locais, né, próximos ali da Avenida Portugal. A gente consegue acompanhar o momento, né, em que esse motociclista ele cai em um buraco, né? A via está totalmente alagada, ele não consegue ver que ali nesse trecho havia um buraco e ele acaba caindo e é arremessado por cima do guidão dessa motocicleta. Esse homem que aparece nas imagens é o motociclista de aplicativo Heriberto de Queiroz Silva, de 36 anos. Esse acidente aconteceu ontem de manhã. Nós entramos em contato com ele, né, conseguimos localizá-lo e conversar para saber o que aconteceu. Ele contou para a gente que esse acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã, enquanto ele estava indo buscar uma passageira no bairro do Salgado. No momento em que ele passava por essa via, né, que está totalmente alagada, ele disse que não conhecia muito bem esse trajeto da Avenida Portugal, acabou optando por ir por esse trajeto e acabou se envolvendo, infelizmente, nesse acidente. Ele também contou para a nossa equipe aqui do G1 que, felizmente, ele sofreu ferimentos leves, né, o dano foi mais material, né, a moto acabou tendo mais danos. Ele informou também que o prejuízo acerca dessa moto foi de cerca de R$900, né, mas ele já acabou também realizando os reparos necessários e já voltou a trabalhar. E nós também entramos em contato, Almir, com a equipe da Prefeitura de Caruaru, porque hoje pela manhã uma equipe de reportagem nossa passou por esse trecho da rodovia, a gente consegue ver o momento, né, ó, esse é um dos buracos, né, que aparece na Avenida Portugal. Quando chove, esses buracos acabam ficando alagados, o que impossibilita, né, que os condutores, tanto de carros como de moto, também passem por esse local e acabem tendo esses prejuízos. Nas redes sociais, uma das grandes reclamações é justamente dos condutores de veículos, né, que acabam passando por esse local e tem esses prejuízos, e nós entramos em contato com a Prefeitura de Caruaru questionando, né, se há alguma previsão de obras para esse trecho da rodovia. E aí a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB, informou, né, que com relação a demanda da drenagem da Avenida Portugal, que é alvo de várias reclamações nesse período de chuva, nesse trecho próximo ao hospital, a equipe de manutenção está trabalhando para desobstruir a rede de drenagem da via e após a conclusão dos serviços de drenagem, também serão realizados os ajustes necessários na pavimentação do trecho afetado. Felizmente, é um caso que não teve, né, um dano maior, mas que poderia ter causado, mas a gente segue também acompanhando essas demandas, Almir. Exatamente, Fábio. São 2 alertas nesse caso que a gente viu aí com essas imagens. Primeiro, esse problema dos buracos na cidade, né? Buracos espalhados por toda parte. Quando vem aí o período de chuva, tudo fica ainda mais perigoso, porque se é estio, a gente consegue pelo menos enxergar o buraco, mas quando chove, eles desaparecem praticamente, né? A gente só vai perceber quando cai dentro deles. Esse é um lado. E o outro é a questão do piloto, não é? Que graças a Deus não sofreu ferimentos graves, estava fazendo uso do capacete, o capacete, pelo que a gente viu, estava afivelado, não é? Porque o que é que acontece ao mesmo tempo aí, ó? Como a gente percebe nesse registro, né? O capacete ficou fixo
na cabeça do piloto. Isso é fundamental, principalmente para uma queda desse tipo nessa proporção. Então é muito importante esse tipo de cuidado sempre por parte dos pilotos. E um outro assunto que tem aqui no G1, meu caro Fábio, é a respeito dessa briga de trânsito, um registro no meio da rua, à luz do dia. Esse é um outro registro de fato impressionante, hein, Fábio? Impressionante demais, Almir. Infelizmente, são cenas lamentáveis de violência no trânsito, né? A gente acompanhou durante o final de semana. Esse caso aconteceu no município de João Alfredo, aqui no Agreste Pernambucano, né? Mais especificamente no centro do município, durante esse final de semana. E a gente consegue acompanhar o momento em que dois homens eles acabam se envolvendo em uma briga de facas no meio da rua. De acordo com a apuração da TV Globo, né? Esses homens acabaram discutindo por conta, né, de trânsito, né? A gente já consegue acompanhar nessas imagens também que diversas pessoas que estavam passando pela via tentam intervir para conter esse confronto, que só foi interrompido com a chegada da polícia militar. Ainda durante essa ocorrência, dois familiares desses envolvidos também passaram a discutir e chegaram a trocar socos, sendo novamente contidos pelos policiais militares. As informações apuradas pela TV Globo dão conta que esse duelo de facas, né, começou depois que um dos homens que pilotavam a moto teria avançado sobre o carro ao dobrar um cruzamento. E aí nas imagens que são produzidas, né, por uma câmera de celular, por alguma pessoa que estava acompanhando tudo, é possível a gente ver o momento em que esses homens aparecem, cada um com uma faca na mão, enquanto essas pessoas tentam intervir, né, elas gritam, tentam separar esses homens. Há ainda um momento em que eles acabam trocando socos, né, trocando chutes e acabam sendo feridos. A Polícia Militar informou que esses dois homens eles foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Plantão de Surubim, aqui no Agreste Pernambucano, onde as medidas cabíveis foram adotadas. Para conferir outros detalhes sobre esse assunto, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e conferir essa reportagem na íntegra aqui no G1, Almir. Fábio, o que é que está acontecendo com as pessoas, hein? São tantos registros de violência e no dia a dia para assuntos assim relacionados ao trânsito, rapaz. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Fábio, muito obrigado pelos destaques, pelas notícias de hoje do G1. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Uma excelente semana para todo mundo que acompanha a gente e até amanhã, meu amigo. Valeu, muito obrigado. Agora, meio-dia, 11 minutos, pessoal. Um jovem morreu, vítima de choque elétrico na tarde de ontem, no bairro Arco Verde, em Santa Cruz do Capibaribe, aqui no Agreste, hein? A vítima foi identificada como Matheus Félix da Silva, de apenas 18 anos. Ele teria sofrido uma descarga elétrica quando tentava ligar uma bomba d'água em casa. Olha o perigo, uma bomba d'água, hein? Um familiar encontrou ele caído no chão, acionou o SAMU, mas o jovem já estava sem vida, infelizmente. O corpo dele foi encaminhado para o IML de Caruaru e o acidente será investigado pela Polícia Civil. Meio-dia, 11 minutos. Agora a gente vai conferir os problemas da comunidade. É o seguinte, no Santa Rosa, aqui em Caruaru, moradores de algumas casas reclamam da falta de abastecimento de água. A gente foi até lá para conferir essa situação. Veja. Este simples ato, que para muitos é normal, utilizar água dentro de uma comodidade básica, é o que não se vê por aqui, o que resulta em frustração. Estamos na parte baixa do bairro Santa Rosa, na rua Manuel Claudino, mas a falta de água afeta também outros endereços, como a rua Barão de Lucena, a José Borges, além de moradores de diversas travessas. Estas donas de casa estão inconformadas porque não chega água nas torneiras há mais de um mês. Pode isso? É muito difícil, porque eu tenho uma mãe acamada de 90 anos, na casa dela não tem cisterna, então são 34 dias hoje sem água. Eu não posso pedir um caminhão-pipa porque eu não tenho onde botar essa água. E aí, como é que eu faço? A conta de água chegou, então eu tenho que pagar, se não pagar, corta. É um absurdo, gente. Agora, caminhão-pipa, você só vem para sua casa. Aí quem não tem cisterna, como é que você vai pedir para uma pessoa? Para você pedir para o caminhão te dar um pouquinho de água, você tem que dar um trocadinho para o motorista para poder ele te ajudar botando um pouco de água para você. É 34 dias. Para quem tem uma mãe acamada, como é que faz? Situação desesperadora. Desesperadora, porque é roupa para lavar dela todo dia, é banho que tem que dar todo dia. E aí? Ela ainda reforça que se trata de um pesadelo coletivo. Quem não é proprietário, é inquilino, se você não tiver conta de água no seu nome, você não pode pedir água na Compesa. Ué, o proprietário quer saber se você está sem água? Ele te alugou a casa. Se você passar para o seu nome, toda vez que sai o inquilino, tem que trocar de nome. E aí?
Então, quer dizer, aqui todo mundo aqui sem água, que tem idosos em casa, que tem criança, e a gente necessita, é um bem. A água é um bem para nós. Então não vai fazer sem água. Não tem condições, né? Acho um absurdo, né? Porque eu tenho 48 anos. Nunca vi fazer isso em Caruaru, nem na Mané Claudine, nem em canto nenhum nos bairros. E é um absurdo, né? A gente pagando água sem ter água. O papel de água. Responsabilidade de quem? Da prefeitura ou de onde a gente tem, é da Compesa, né? A gente tem que ter uma resposta. Porque a gente vai ficar 33 dias hoje sem um pingo d'água. Minha avó mesmo, com 92 anos, eu tive que ir atrás, suei, corri. E graças a Deus tem água na casa dela. 92. A água dela também tá paga. E aí, como é que a gente fica, né? Mas é água do caminhão-pipa. Caminhão-pipa. Limpinha, mas é limpinha. Não é suja, não. É bem... Mas a gente tem que ter alguma resposta, né, pra gente. Não, o pessoal todo... A mãe dela mesmo, Maria Candeia, coitada, 90 anos em cima de uma cama, sem água, sem nada, que ela não tem nenhum reservatório de água para encher. Quem tem cisterna, tanque, que nem eu tenho, é bom. A gente enche, mas quem não tem? Que nem Dona Maria ali mesmo, 2 tonelzinhos, 2 coisinhas. Aí não tem futuro, né? Mas afinal, o que acontece? Claro que não se justifica mais de um mês sem abastecimento, mas qual é a causa informada? Não, eles dizem que tem um vazamento oculto, não sei aonde, tudo bem, mas é um problema da Compesa. A comunidade não precisa passar por isso, porque a gente está esperando há mais de 30 dias. Essa água que não vem, aí não tem a Compesa, ou qual que seja o responsável, não dá uma satisfação à comunidade, ao pessoal. É isso, vamos liberar. Libera, porque a conta de água chega. Eu tive que pagar R$100 em 1.000 litros de água e mais a conta de água. Quer dizer, eu estou pagando mais de água comprada, né, aleatoriamente, que a Compesa não solta, não libera para a gente. Aqui quantas pessoas precisam? É um bairro enorme aqui. Mesmo que seja um vazamento, mas para ser consertado. Precisa. É obrigação deles, é obrigatório atender a comunidade aqui. Não tem como. Não tem como. São pessoas de uma região muito próxima do centro da cidade. Humildes, que querem ter igualdade e dignidade no tratamento dispensado a elas. Afinal de contas, o cronograma de abastecimento não vem sendo cumprido. O cronograma fala que está chegando água, mas nas nossas torneiras não. Aí a pergunta que fica a Compesa: aonde está a nossa água, Compesa? Nós queremos água! 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 É uma situação daquelas, não é, pessoal? A gente viu o depoimento da dona Jaira, por exemplo, né? Ela falando que teve que pagar 2 contas, ou seja, pagar a conta da Compesa de uma água que não chegou e pagar pela compra da água também, não é? Assim não dá, R$100 ela pagou, fora a conta da Compesa. Imagina isso se reproduzindo para tanta gente também. E os moradores pedem aí um direito básico, não é? Que é o acesso à água. A gente entrou em contato com a Compesa e eles disseram que foram realizadas intervenções que foram finalizadas e que a água já está chegando às ruas da parte baixa do Santa Rosa. Aí a companhia disse ainda que as equipes localizaram um vazamento oculto, que uma das moradoras falou também, próximo às margens do rio Ipojuca, e um outro vazamento na rua Crispim Dantas. No entanto, a Compesa informou também que o ciclo de abastecimento da localidade acabou no dia 8 de maio, mas que a Compesa está prorrogando esse abastecimento até o dia 21 desse mês, para que todas as verificações sejam concluídas e para que todos os moradores sejam atendidos. Agora a gente vai para o Momento WhatsApp, porque o João Assunção mora lá em Gravatá e mandou um vídeo mostrando a situação da Avenida Maria Emília de Farias, no bairro Porta Florada. Então a gente vai ver agora como é que está a situação por lá. A chuva, rua esburacada. Os canos saíram do lugar que os moradores mesmo fizeram. E o esgoto continua ali, ó. Continua aqui, ó. Olha, ó. E é Porta Florada, em Gravatal. Olha, ó.
esgoto em Gravatá. Olha aí a preocupação do seu João e dos moradores dessa rua também, certamente, né? Pois é, a gente entrou em contato, hein? A gente entrou em contato com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Gravatá. Eles disseram que a partir de amanhã começa o serviço de terraplanagem em algumas áreas dessa localidade. Ainda de acordo com a Secretaria, essa ação inclui melhorias com o objetivo de oferecer melhores condições para os moradores e que após a conclusão dessa etapa também serão realizados serviços de saneamento em pontos específicos da região. Sobre a pavimentação das ruas, a Secretaria informou que nesse momento ainda não há previsão para o início dessas obras. E a gente vai seguir acompanhando, viu, seu João, essa situação aí dos moradores, torcendo para que o serviço de terraplanagem diminua esses problemas que a gente está vendo nesse vídeo que o senhor mandou. E você já sabe, para participar do Momento WhatsApp é só gravar um vídeo com o problema da sua rua, do seu bairro, depois manda para a gente pelo 99198-8212. E amanhã tem o Minha Comunidade, pessoal. A gente vai saber como é que está a situação da recuperação, da requalificação do Autódromo Internacional Ayrton Senna aqui em Caruaru. Essa também é uma cobrança antiga do nosso Minha Comunidade. E amanhã a gente vai falar sobre isso aqui no seu AB1. Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a aparição de uma jiboia no telhado de uma casa em Pesqueira. Foi um susto daqueles, hein? Todos os detalhes a gente vai trazer daqui a pouquinho no seu AB1. E também vamos trazer outras informações sobre o caso do atropelamento de uma mulher na Avenida Agamenon Magalhães, aqui em Caruaru. A gente volta já, agora é 12h, 20 minutos. Então, o seu AB1 está de volta, 12h, 21 minutos. E vamos seguindo, porque os moradores de uma casa no centro de Pesqueira, pessoal, foram surpreendidos pela presença de uma jiboia. Ela estava no telhado da residência. Imagina o tamanho do susto. Olha aí as imagens, ó. Leonardo Costa continua com a gente ao vivo, está voltando e tem os detalhes, tem as informações pra gente. Olha só o tamanho do susto da turma que estava lá. Conta tudo, Léo. Almir, boa tarde novamente para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Situação de susto mesmo, né? De desespero, e aí batem aqueles questionamentos. Por isso eu estou aqui com o Tenente Britinaldo, do Corpo de Bombeiros aqui de Garanhuns, que vai explicar para a gente o que fazer, né? No desespero não dá para ir em cima do animal, né? Não, jamais. Esse comportamento, nós não orientamos que o cidadão ele tente capturar o animal. De forma alguma, jamais tentar matar o animal. Isso aí, além de ser crime, não é recomendado. A natureza precisa desse animal. As dicas que nós temos para dar principais em relação a uma provável vítima de uma picada desse animal é que, primeira coisa que deve ser feita, manter-se calmo. Essa vítima tem que preferencialmente ser socorrida em uma maca, manter o membro, seja superior ou inferior afetado, sempre lavar com água e sabão, jamais dar um corte para tentar sugar o sangue. Isso aí é um comportamento que não deve existir. Não se pode passar torniquete, outra dica muito importante que nós passamos é que essa vítima, ao ser socorrida, ela seja levada sempre para um hospital de referência. Por quê? Porque a rede particular, ela não oferece o tratamento devido que essa vítima tem. Ou seja, é uma perca de tempo. E tempo no atendimento pré-hospitalar é vida e qualidade de vida. No nosso caso, aqui na região de Garanhuns, o hospital de referência para tratamento de vítimas de peçonha, de animais peçonhentos, seja cobra, escorpião, é o Hospital Regional do Moura. Então, no primeiro momento, você leva para o posto de saúde para ter aquele primeiro atendimento e encaminha a vítima imediatamente ao Hospital do Moura. Lembrando sempre que esse atendimento, a vítima não é recomendado que ela vá a pé. Por quê? Porque o sangue irá circular mais rapidamente, contaminando mais ainda. Mas vem aquelas dicas caseiras.
né? Pois é, Tenente, há muita informação para a gente passar, eu vou ter que devolver para o estúdio, mas fica essa orientação e procurar ajuda também no Corpo de Bombeiros, né? O número é 193 e vocês estão à disposição, não só para o resgate, mas também para passar informação. Exatamente. Meu muito obrigado a todos, estamos sempre à disposição. Me volto contigo no estúdio, então sempre procura aí o Corpo de Bombeiros para orientação e também para esse resgate. Volto contigo no estúdio. Exatamente, Léo, exatamente. Muito obrigado pelas informações, muito obrigado pelas orientações do representante do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, Léo. E agora a gente vai voltar a falar sobre o caso do atropelamento que aconteceu na Avenida Agamenon Magalhães, aqui em Caruaru. A vítima foi uma mulher que estava correndo na avenida, muita gente faz isso no fim de semana, não é? Fica praticando exercícios físicos por lá. Joel Almeida está voltando ao vivo e tem outras informações a respeito desse caso. Joel. Oi, Almir. Eu continuo aqui na Avenida Agamenon Magalhães, onde esse atropelamento foi registrado, inclusive nessa calçada aqui. A vítima, a Letícia Ferreira, de 19 anos, estava aqui. Ela deu um passo da calçada para a rua quando esse carro, com essa pessoa que não foi identificada até o momento, atropelou ela e simplesmente ela voou daqui para perto daquela parada de ônibus ali, cerca de 50 metros. As imagens são impressionantes e eu chamo sua atenção agora que está assistindo a gente para acompanhar, porque a TV Asa Branca conseguiu com exclusividade agora essas imagens de uma câmera de segurança de outra loja que fica aqui do lado. Perceba nessas imagens que a Letícia está nessa calçada, ela dá um passo para a rua para começar o exercício físico quando essa caminhonete que aparece nas imagens, uma caminhonete de cor escura, não dá para ver se de forma nítida, se é uma caminhonete preta ou cinza, ela atropela a vítima que é levada, né, para mais de 50 metros depois. Literalmente, essa moça de 29 anos voou. As imagens impressionam muito pelo impacto desse acidente, pelas próprias imagens que falam por si só da alta velocidade desse veículo. Era por volta das 5h19 da manhã, o relógio marca no horário dessa câmera de segurança, desse circuito, o momento exato em que esse acidente ele é registrado. É muito impressionante. Eu vou conversar agora, ao vivo, com o especialista em trânsito, o Gleidson Mendes, que está aqui conosco, nosso convidado. Gleidson, realmente essas imagens impressionam muito, né? E principalmente para quem pratica exercícios físicos. Ela não tinha começado a correr ainda quando essa caminhonete ela atinge. Quais são essas orientações? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, as imagens são impressionantes, né, daquilo que ocorreu. E para o pedestre, quando ele realmente precisar fazer esse tipo de atividade, tiver que usar a rua propriamente dita, a orientação é ir sempre pelo bordo, preferencialmente no sentido contrário, para que possa visualizar os veículos. Se for à noite, utilizar roupas claras, evitar utilizar algum tipo de fone de ouvido, música alta, para que não perca essa condição sensorial de entender o que é que está acontecendo no trânsito ao redor desse pedestre. Muita gente gosta de caminhar e correr aqui na Avenida Agamenon, Magalhães, tem também a Avenida Portugal, no bairro Universitário. Para essas pessoas, o que é ideal também, quando a gente fala de estrutura de cidade, e também o que era ideal, era fechar a avenida, como havia anos anteriores aqui? Esse é um ponto de discussão, né? Porque você possibilita, por um lado, para que as pessoas possam praticar atividades, mas por outro você acaba anulando o fluxo de veículos naquele local. Então, assim, precisa realmente se fazer um debate, se discutir se é realmente a melhor alternativa e, se sim, procurar rotas alternativas, rotas auxiliares que possam ajudar os condutores e sinalizar adequadamente os demais usuários, as demais pessoas que estão utilizando esse espaço. Só para a gente finalizar rapidinho, a obrigação é do condutor do veículo, porque tem muita gente que gosta de caminhar, correr. A orientação é que o condutor redobre a atenção nesses trechos, trafegue numa velocidade compatível e, se ele perceber um grupo de pedestres ou trechos em que tem a travessia de pedestre, fluxo de pedestre, que ele redobre ainda mais a atenção, mantendo uma distância segura para que ele possa reagir em caso de surpresa. Muito obrigado pelas informações, Gleidson Mendes, especialista em trânsito. Joel Almeida para o AB1. Agora, meio-dia, 29 minutos, no seu AB1, a gente vai para o AB Emprego. A gente vai às oportunidades que estão disponíveis para esse início de semana no mercado de trabalho. Gessé Ascioli está ao vivo e vai trazer as informações para a gente agora. Gessé, boa tarde para você.
Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, são 279 vagas em toda a região e aqui em Caruaru são 165. Você confere agora. Pois é, essas são as vagas de Caruaru, mas ainda tem vagas em Bezerros, com 57 vagas, destaque aí para a área de servente de obras com 20 oportunidades, e em Santa Cruz do Capibaribe, 57 vagas, destaque também para servente de obras com 10 oportunidades. Você pode ir até a Casa do Trabalhador mais próxima da sua casa, ou aqui em Caruaru, que a Casa do Trabalhador fica na Rua Floriano Peixoto, 147, funciona sempre de 7 às 5 da tarde, 7 da manhã às 5 da tarde, ou entrar no site cedep.pe.gov.br. Almir. Gessé, é isso aí. Inclusive, a gente segue aqui falando sobre mercado de trabalho, porque uma decisão do STJ garante a motoristas e cobradores de ônibus o direito à aposentadoria especial. Olha que informação importante, né, Gessé? Pois é, Almir, essa aposentadoria especial, agora passando a englobar também esses profissionais, eu estou aqui com o César Romero, que é advogado especialista no tema. Doutor, em relação a essa nova decisão, o que é que muda e fica garantido aí esses direitos para esses trabalhadores nessas áreas? Boa tarde. Boa tarde, Gessé, boa tarde, Almir, e a todos que nos assistem. A partir dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, os motoristas e cobradores passam a ter direito à aposentadoria especial, desde que comprovem que trabalharam por pelo menos 25 anos nessa atividade, exposto aos agentes de penosidade, ou seja, a trepidação, ruído, estresse, vinculado àquela atividade de motorista e cobrador. Então, não basta comprovar que trabalhou numa empresa de ônibus ou que trabalhou como motorista de caminhão. Precisa provar que efetivamente trabalhou na direção, trabalhou como cobrador e não única e exclusivamente que estava vinculado àquela empresa. E essa comprovação é através de laudos técnicos, através de perícia realizada no processo judicial. Importante deixar claro que o INSS ele não concede a aposentadoria. Então, você vai pedir ao INSS, ele vai negar e você vai ter que entrar na justiça com seu advogado ou sua advogada para conseguir esse direito. E é importante sempre estar munido dessas provas, né, desse serviço que está sendo prestado, até do setor que trabalha, para que se entenda e fique mais fácil o processo, né, doutor? Perfeitamente. Primeira das provas é a carteira de trabalho, seja ela física ou digital, mas também os contra-cheques, também os comunicados de férias ou outros comunicados que a empresa lhe forneça e também o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento que todo trabalhador tem direito a receber e basta solicitar ao seu empregador que ele vai formular esse documento e lhe entregar para você levar ao INSS. Perfeito, muito obrigado. César Romero, advogado previdenciário, nos ajudando a entender nessa situação, dessa mudança que abrange a esses profissionais, mas é importante sempre ficar atento às provas, porque isso vai fazer com que você tenha direito ao seu benefício. Almir. Muito bem, Gessé. Muito obrigado por essas informações aqui no AB Emprego. A gente agradece ao advogado também, né, para esclarecer tudo. Valeu, Gessé. Vamos seguindo, pessoal. O assunto agora é salário maternidade, hein? A gente vai trazer orientações para quem tem direito a esse benefício que, claro, é importante demais. A Aline Mello está voltando com essas informações. Né, Aline? É isso, Almir. Inclusive, estou aqui com o advogado Nemésio Vasconcelos, que vai explicar melhor para a gente, porque tem uma curiosidade. Não são apenas aquelas mães que têm carteira assinada que têm acesso a esse benefício, não é isso, doutor? Muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, é verdade, Aline.
As mães podem ter direito ao benefício de salário de maternidade até 120 dias, aquelas contribuintes individuais, facultativos, baixa renda, inclusive aquelas que contribuem por MEI. As alíquotas variam de 5%, 11% e 20%, a depender da categoria que ela faça parte como contribuinte para o INSS. No caso de uma mãe que faz contribuição em uma empresa com carteira assinada, mas também tem outros trabalhos por fora, ela tem direito a receber 2 salários? Exatamente. A empresa é responsável pelo pagamento de um dos salários de maternidade e o outro o INSS vai administrar pagando. Ela vai comprovar o recolhimento através da GPS, caso ela exerça alguma atividade como autônoma. Caso ela tenha MEI, ela comprova por meio também do DAI de arrecadação. Então ela faz o requerimento no próprio INSS. E existe algum prazo específico de tempo de contribuição que essa mãe precisa ter comprovado? Basta uma contribuição única e aí sim, dentro do período de gestação, com a exceção apenas daquela contribuição trimestral, desde que seja paga em dia para ter direito ao salário de maternidade. Existe algo diferente, doutor, quando é na zona rural? Exatamente, é boa pergunta e basta a gente esclarecer que a trabalhadora rural também terá direito ao salário de maternidade desde que comprove por meio de provas documentais o exercício da atividade, seja no regime de economia familiar, individual ou não. Para dar entrada nesse benefício pelo INSS, qual que é o procedimento? Pode dar entrada no meu INSS, tem que ter a senha Gov, junta os documentos pessoais, a certidão de nascimento. Esse requerimento é feito no próprio aplicativo do segurado e a resposta às vezes demora menos de 30 dias. Existe alguma segurança também para as mães que tiveram a perda do filho, a perda da gestação? Sim, pode fazer o requerimento. Inclusive, é importante também mencionar, caso a criança tenha nascido prematuramente, tenha ficado internado aí 25 dias, 30 dias, pode haver tipo uma prorrogação desse período da licença, que é de 120 dias. Então, além de receber o período que a criança esteve internada, ela poderá receber até 120 dias do benefício do salário de maternidade. E o valor desse salário vai depender de quê? Depende do valor do salário de contribuição. Se eu contribuo em cima do teto da Previdência Social, 8 mil, a mulher vai receber 8 parcelas de 4 mil, mais o 13º proporcional referente ao período. Ok, muito obrigada por suas informações, orientações importantes, né, Almi? Porque muitas vezes as mães têm acesso, têm direito a esse benefício e não sabem. Então aqui a gente está esclarecendo para todas elas. Volto com você. É isso, Aline, a importância do ABU, não é? Trazer todas essas informações com todas essas orientações, esses serviços, né? No final das contas. Muito obrigado, viu, Aline? Bom, pessoal, o intervalo está chegando e na volta tem outras informações sobre o caso do homem que matou o próprio irmão aqui em Caruaru nesse domingo, hein? E a gente também vai trazer assuntos mais leves. Tem o AB Esporte, aí a gente vai falar sobre o Central, que recebeu o ABC ontem no Lacerdão e tomou esse gol aí no finalzinho da partida, hein? Nós também vamos falar sobre a grande final da Copa TV Asa Branca de Futsal, que rolou no último sábado lá na quadra do Sesc. Agora, 12h, 38 minutos, o seu AB1 volta já. AB1 de volta para você, 12h, 39 minutos, e agora a gente volta a falar sobre o caso do homem que matou, infelizmente, o próprio irmão aqui em Caruaru. Esse caso aconteceu nesse domingo, Dia das Mães. A Aline Mello segue acompanhando esse caso, inclusive chega com informações sobre as investigações, né, Aline? Exatamente, Almi. Nós conversamos mais cedo com o delegado que está responsável por esse caso e a informação inicial é de que essa discussão começou há cerca de 15 dias atrás. O autor do crime, o Luci Anderson, ele teria sido ameaçado por uma terceira pessoa devido a uma discussão, um desentendimento com a vítima. E a partir disso, ele e o irmão começaram a ter diversos desentendimentos, a briga perdurou por vários tempos, até chegar o domingo, no caso de ontem. A gente conversou com o delegado Eric Costa e ele explicou melhor sobre essa motivação do crime. Houve uma discussão entre o autor e vítima, por conta de uma ameaça que o autor teria sofrido de um terceiro,
em razão aí de um ato praticado pela vítima. Então, segundo informações, ele foi até a vítima para tirar satisfação. Eles acabaram discutindo ali. O autor ainda foi até o veículo. Quando ele estava dentro do veículo, me parece, segundo informações, que o autor teria atirado algum objeto nesse veículo. O autor foi até a residência, prometeu que iria voltar, voltou armado e acabou atacando a vítima com vários golpes de faca. Infelizmente, ela acabou vindo a óbito mesmo, a família e populares ali tentando socorrê-la. Ela acabou chegando no hospital já em óbito. A polícia foi acionada e chegou aí ao local do crime ontem? Fomos sim, nós fomos até o local, foi realizada a perícia no local, foi ouvido testemunhas presenciais do fato que apontaram o irmão como autor do crime. Nós conseguimos também imagens desse crime. A investigação ela está bem adiantada. O que nós precisamos agora é localizar o autor, justamente para, no caso, como ele ainda está em flagrante, realizar a prisão dele, ou posteriormente ouvi-lo, para também tentar entender a versão dele a respeito dos fatos e encaminhar posteriormente esse processo para o Poder Judiciário. Quais testemunhas também foram ouvidas? Foram ouvidos populares que estavam no local, amigos, também familiares, principalmente a mãe, que também, infelizmente, acabou vendo toda essa cena, presenciou toda essa cena. Nós encaminhamos aqui para a delegacia, ouvimos a versão dela, apresentou informações que foram muito importantes para a investigação. O autor do crime é considerado foragido nesse momento? Isso, logo após o crime ele entrou no veículo, saiu do local, encontra-se foragido. As equipes estão tentando localizá-lo justamente para tentar efetuar ainda a prisão dele em flagrante e também poder ouvir a versão dele a respeito dos fatos. A família se encontra bastante abalada, porque é uma situação que envolve 2 parentes simultaneamente. Nós conversamos com a irmã dos 2 hoje mais cedo, que informou inclusive que a família não tem nenhuma informação com relação a onde pode estar o Lucy Anderson, que, como o delegado afirmou, se encontra foragido. A polícia está investigando o caso em busca desse paradeiro para entender também o lado dele, conversar com ele e entender a possível motivação segundo a informação que ele pode passar. Almir, volto com você. Aline, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, evidentemente, todos os desdobramentos desse processo investigativo. Um bom trabalho para você, Aline. E aqui a gente vai seguindo com o AB1. Agora, 12h43, para a gente mudar de assunto e falar sobre coisas mais leves. A gente vai para o AB Esporte agora, hein? Porque os times da nossa região entraram em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Central não conseguiu passar pelo ABC jogando em casa diante da torcida alvinegra. Herbert Ramos está com a gente ao vivo e vai falar sobre esse assunto também. Né, Herbert? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no AB1. A Patativa foi superada pelo ABC, pela 6ª rodada da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Em uma tarde que tinha tudo para ser de festa, mas não foi. No Dia das Mães, o Lacerdão recebeu mais do que torcedores. Recebeu famílias, mamães com seus filhos, avós com seus netos, toda a família reunida, todos vestidos de preto e branco, dividindo a paixão pela Patativa. Trouxemos nossa mãe hoje para dar uma força aí também para o Central e comemorar tudo junto, a vitória do Central e Dia das Mães. O Central é de mãe para filho? Com certeza, traz de mãe para filho, geração em geração. Qual é o placar hoje para ganhar esse presente de Dia das Mães? O placar hoje vai ser de 2-1. E sobre o jogo, bom, o Central e ABC entraram em campo para um duelo decisivo, aquele de 6 pontos. Mas foi a Patativa que acabou mostrando o que queria mais. A equipe teve volume, ocupou o campo de ataque e criou oportunidades para abrir o placar. Principalmente com Yuri Mamute, novidade na equipe titular. E quando aos 40 minutos do primeiro tempo, Mamute teve essa chance perdida, hein? Ninguém mexeu no marcador. Na segunda etapa, o roteiro seguiu com a torcida empurrando e o Central tentando transformar a pressão em gol. O time buscou o ataque, tentou com Leozinho, com Juan, mas tem dias que são noites. Aos 30 minutos, as novas LEDs do Lacerdão apagaram 4 minutos de paralisação e o time pareceu ter dado uma esfriada.
E neste domingo, Dia das Mães, o clima até estava agradável, com festa na torcida centralina. Contudo, o time ficou em débito em campo. Teve até oportunidades claras, diga-se de passagem. Mas como diria um grande professor, Muricy Ramalho, a bola pune. O Central não fez e quem acabou fazendo a festa neste domingo foi a torcida do ABC. E foi no apagar das luzes. O gol silenciou parte do Lacerdão. Bruno Leite acertou a trave e esquerdinha bem posicionado pegou o rebote, dando a vitória para a equipe potiguar. Placar cruel para uma Patativa que teve volume, mas não teve eficiência. Primeiramente, mais uma vez pedir desculpa ao nosso torcedor, infelizmente esse resultado não estava nos nossos planos, já que a gente vinha desenvolvendo uma boa partida, uma partida bem coesa, uma partida com situações claras de gol. Infelizmente a gente teve a ineficiência de abrir um marcador logo na primeira etapa, com aquela bola no travessão. Tivemos 2 ou 3 situações também onde a gente poderia sair com um marcador favorável. Infelizmente isso não aconteceu. Agora é trabalhar, cabeça fria. A gente tem mais 4 rodadas aí para alcançar o objetivo, que é a segunda fase. Temos 2 confrontos diretos. Então, a partir de amanhã já começar a trabalhar de novo a semana para poder fazer o dever de casa contra o Maguari. E ainda teve um contexto essa partida. O Central, na reta final do segundo tempo, teve um jogador a mais e mesmo assim, jogando em casa, jogando no Lacerdão, não conseguiu um resultado positivo. A torcida ficou na bronca e ao final da partida puderam ser ouvidas algumas vaias no Lacerdão. E quem também jogou em casa e não conseguiu um resultado positivo foi o Maguari. Maguari recebeu a equipe do América de Natal jogando em casa no Arthur Tavares em um duelo repleto de polêmicas. A gente está vendo a primeira aí na tela, um pênalti que foi marcado pelo juiz que 4 minutos depois acabou voltando atrás. Isso gerou bastante revolta aí da comissão técnica do Maguari. O técnico Dico Uller ficou revoltado com a não marcação de um pênalti que acabou deixando o torcedor na bronca. Depois, o Maguari ficou com um jogador a mais. Temos aí o lance da primeira expulsão do jogador do América de Natal. Já no segundo tempo, o América de Natal ficou com um jogador a menos. Aí o Maguari tentou pressionar, ensaiou ali uma jogada mais ofensiva, algumas finalizações, sem tanto perigo. E depois o América de Natal teve um segundo jogador expulso. A gente vai ver o lance aí na tela. O Paulinho, atacante que entrou no segundo tempo, 41 minutos do segundo tempo. Paulinho, atacante do América, que tinha acabado de entrar, tomou vermelho direto. E aí o Maguari ficou com 2 a mais. Mesmo assim, o time de Bonito não conseguiu balançar as redes e o jogo terminou sem gols. Esse resultado tirou o Maguari do G4 momentaneamente e o time só voltou após a derrota do Central, Almir. Pois é, um resultado influencia no outro, não tem jeito. Esses resultados mexem mesmo com a classificação. Como é que ficou a tabela após essa rodada conturbada, hein, Herbert? Almir, tivemos algumas movimentações, principalmente envolvendo o Central. Simbora conferir aqui na tela como ficou a tabela do grupo A8, que tem os times da nossa região. Se liga só, em primeiro lugar, o ABC, com 13 pontos após mais uma vitória. Em segundo lugar, o América de Natal, com 11 pontos conquistados. O Souza assume a terceira colocação, com 9 pontos ganhos. Na sequência, o Maguari com 8 e o Central sai do G4 da Série D. Nesse momento é o 5º colocado com 8 pontos. Aqui na lanterninha, o Laguna do Rio Grande do Norte com apenas 1 ponto, praticamente cumprindo tabela na sequência dessa Série D. Central com alerta ligado, Almir. Alerta ligadíssimo, hein? Então, depois dessas informações sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar sobre a festa da grande final da Copa TV Asa Branca de Futsal, não é isso, Herbert? Você estava lá, você viu tudo de perto. Pude acompanhar tudo, Almir, e acompanhar a baita festa de Caruaru. Caruaru venceu o Brejo da Madre de Deus nessa decisão e você confere mais detalhes na reportagem de Franklin, Portugal. Essa é a tarde da grande final da Copa TV Asa Branca de Futsal. Era ela no centro das atenções, com um brilho que faz bater o coração de cada atleta. Na quadra do Sesc, final da Copa TV Asa Branca, entre Caruaru e Brejo da Madre de Deus.
E dá para dizer que foi loucura neste caldeirão. Stevens puxou para o meio e certeiro abriu o placar para Caruaru. 1-0. Mas Brejo da Madre de Deus tinha Thiago Elias para empatar. Aí Luiz Henrique de Caruaru mandou essa. Mandou bem demais. Caruaru de novo na frente, 2-1. Só que não por muito tempo, Jonathan Baton igualou o placar no 2-2. Já no segundo tempo, não perca as contas. Juan fez o terceiro de Caruaru. Mas estava naquele padrão, né? E aconteceu de novo. Aconteceu Max para deixar o placar em 3-3. E se o torcedor pensou que a decisão ia para os pênaltis, de jeito algum para Stevens, que soube tratar a bola do jeito certo para fazer 4-3. E assim ajudar a dar o título da Copa TV Asa Branca de futsal para Caruaru. Termina! Fim de jogo! Caruaru, campeão da Copa TV Asa Branca de futsal 2026. Ao final, em meio a todo esse clima de festa, o certo é tentar ouvir alguns dos personagens que fizeram parte dessa decisão marcante. Tentar ouvir a gente tenta, né? Vamos ver se a gente consegue. O treinador começa falando, mas foi surpreendido. Mas agora é o momento de, eu acho que, de se confraternizar. Por essa não se esperava. É isso aí. Mas agradecer a Deus por esse momento, que a gente fez um bom jogo. Quem veio, quem assistiu na TV, assistiu um excelente jogo de futsal, bem jogado, muito ético. Né? E eu agradecer também minha família, né? Esse apoio que me dá, meus filhos, minha esposa, os atletas. Depois de muito esforço, é gratificante a gente terminar e vencer. Não que na derrota a gente não tenha seus méritos, não valeu a pena o esforço. Mas quando você consegue realizar aquele objetivo, feito a gente conseguiu ser campeão, a gente sai assim bem realizado. Foi bom. O grupo sabia do que tinha sido feito, a gente sabia do esforço, então a gente fica muito alegre, fica contente assim, e é hora de comemorar todo o esforço que foi válido. Poxa, foi loucura, a gente treinou desde o dia 2 de janeiro que a gente treina. Assim, foi coisa de... A gente tinha que ser coroado, tinha que ser coroado. Não teria como não vir para Caruaru. Foi comemoração com muita energia. E fica aqui o nosso parabéns a todo mundo que fez parte dessa conquista. Caruaru com um título que vai ficar na história. Caruaru campeão da Copa TV Asa Branca de Futsal 2026. Mencionar aqui também o artilheiro do campeonato, Jacó, do time de Carauatã, com 6 gols marcados. Todas as principais estatísticas desta edição da Copa TV Asa Branca de Futsal 2026 já estão disponíveis lá no nosso portal GE Caruaru e Região. Fica o convite para todo mundo acessar. Vou ficando por aqui, Almir. Até amanhã. Valeu, Herbert. Grande abraço para você e até amanhã. Vamos seguindo? Que tal a gente dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região? É bom a gente dar uma olhada. Belo Jardim, aqui no Agreste, mínima de 19, a máxima pode chegar aos 28 graus. Palmares, mínima de 21 e máxima de 28 graus também. E lá no Sertão, Serra Talhada, mínima de 21 e máxima de 30 graus, hein, pessoal? Bom, agora é meio-dia, 54 minutos. Agora a gente vai até a estação ferroviária aqui em Caruaru, porque ambulantes e comerciantes estão realizando um protesto. Joel Almeida está voltando ao vivo, está direto do local e vai trazer essas informações para a gente. O porquê desse protesto, hein, Joel? Oi, Almir, eu falo aqui da estação ferroviária, como você falou, porque esse protesto está sendo realizado. Muitos ambulantes estão aqui para reclamar que não estão conseguindo fazer o pré-cadastro que a Prefeitura, através da Fundação de Cultura e também da Secretaria da Fazenda, enviaram. A gente até noticiou aqui no AB1 semana passada que eles tinham até às 8 horas desse sábado. Eu vou mudar a câmera aqui rapidinho, só para
quantidade de gente que tem aqui, ó, esperando. Todos esses são ambulantes que estão aqui em frente ao prédio da estação ferroviária. E aí eles vieram aqui indignados porque não conseguiram fazer o pré-cadastro. Como é seu nome? Josenildo. Seu Josenildo, o senhor não conseguiu fazer o pré-cadastro? Não conseguiu, porque eles pronunciaram que era quinta-feira ia sair o pré-cadastro. Aí, para nós entrar no link, 8 horas da manhã. Quando eu entrei, 8 horas e ponto, já tinha acabado o link. E eu tenho 30 anos de ambulante na estação ferroviária, eu venho Maçã do Amor, com um carrinho aqui nesse canto. Aí eu fiquei fora. Tem pessoal de fora, de Recife, de outra cidade, estão trabalhando e nós tá fora. Todo mundo aqui está aqui, ó, precisando de trabalhar e não pode. E o que é que eles disseram? Mandaram a gente escrever, pegaram o nome da gente, para a gente escrever, para ligar para a gente, para dizer alguma coisa. Não está certo. A gente trabalha, não está nada certo. Ou seja, vocês estão nessa indefinição e esses é um dos critérios básicos para poder trabalhar no São João, né? Ganhar o seu sustento, tirar um dinheirinho extra. Isso, ganhar um extra, né? Porque a gente precisa, sou pai de família, todos nós aqui somos pai de família, entendeu? E eu não estou aqui querendo nada de graça, eu quero trabalhar para dar o sustento da minha família, dos meus filhos. Então, o que é que acontece? Eles pegaram o nome da gente, mas não é nada certo, não é nada certo. Eu quero que ele dê uma definição, que dê uma posição para a gente trabalhar. Como é seu nome? Obrigado, viu, pelas informações. Jobson. Seu Jobson, o senhor também trabalha no São João, né? Isso. O que foi que a prefeitura disse? Do mesmo jeito que o senhor falou aqui, né? Quando a gente entrou no link, não tinha mais vaga, tá em análise, em espera. E hoje nós veio aqui para conseguir fazer o cadastro para a gente trabalhar, porque já é 5 anos que eu trabalho 5 anos já aqui na rua Frei Caneca. E hoje vim aqui, não consegui nada. Estamos aí, vendo aí o que é que eles podem fazer aí para a gente trabalhar, buscar o sustento, levar para dentro de casa e continuar trabalhando, né? Estamos aí, né? Esperando pelos órgãos aí para... E nós votamos no prefeito. Pronto, muito obrigado pelas informações, Almir. O protesto, ele começou há alguns minutos atrás, ainda tem alguns ambulantes aqui e, portanto, a prefeitura ainda não se posicionou aqui no local sobre o que deve acontecer com eles, tá certo? Eu volto contigo, Almir. Joel, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto do centro da cidade, lá do Largo da Estação Ferroviária, a respeito desse protesto aqui. A gente vai seguir acompanhando, evidentemente, né, e logo mais à noite no AB2, outros detalhes a respeito desse caso que a gente vai seguir acompanhando junto a todos esses trabalhadores também. Muito obrigado, Joel. E daqui a pouquinho, pessoal, tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com o advogado criminalista Adrielmo de Moura. A gente vai falar sobre algumas alterações em leis penais aqui no Brasil. O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. E assim termina o seu AB1 dessa segunda-feira, desejando uma ótima tarde e uma ótima semana também, é claro. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h45, se Deus quiser. Até lá, pessoal!